Graça e paz a todos, tudo bem? Eu tava vendo um filme agora aqui, inclusive a televisão tá ligada. Cheguei há pouco do trabalho, mas eu recebi um post muito legal de uma grande amiga, Shelly, pessoa que eu respeito muito, e eu achei legal, porque como ela tem uma filha da mesma idade que eu, ela entendeu por bem compartilhar esse conteúdo comigo. Aí um Reels de um psicoterapeuta, Léo Freeman, alguma coisa assim. Eu li pouco sobre esse cara, conheço muito pouco dele. Eu vi que muita gente segue ele no Instagram. É um coaching, né? E ele foi falar sobre os ataques que estão tendo nos colégios, né? E vi a palestra dele e tal, era uma live que estava tendo, achei interessante, mas teve um ponto que eu tive que discordar e eu achei por bem gravar esse vídeo. Eu quero que você fique comigo até o final e você tem todo o direito de discordar, até porque quem sou eu perto de um coaching psicoterapeuta, né, com mais de 250 mil seguidores no Instagram, fora as outras mídias sociais que ele tem por aí. Mas eu sou pai de uma princesa de 11 anos e eu acompanho muito de perto a vida da minha filha, ainda que infelizmente agora ela está um pouco longe, mas eu sou um pai muito presente, sempre fui. E quando se trata de filho, o buraco é um pouco mais embaixo. E eu acho que ninguém tem o direito de opinar com relação aos nossos filhos. Pode até ter uma certa ideia, tal, mas quando se fala de filho, a coisa é um pouco complicada. Filho não é um bem que você quebra e coloca outro lugar, se perde e acha. Não, filho é uma coisa que não tem explicação. Não tem. E um ponto que ele colocou é um ponto que a política atual está aplaudindo, que é o quê? Não entre em pânico. Não queremos pânico. Por quê? Porque o pânico é sujeito aos interesses políticos de quem está à frente ou não. Por exemplo, o antigo governo não era tão midiático. Então, se fosse essas coisas no governo anterior, então o mundo estaria um caos, o Brasil estaria um caos, como foi, por exemplo, na pandemia. Agora, como é um governo mais voltado às mídias sociais e à imprensa, entre outras coisas, então tá muita coisa camuflada, abafada. Mas eu quero dar um dado para você aqui. Desde 2011, tivemos mais de 10 ataques registrados a colégios. Mais recentemente, nós tivemos, vamos colocar, tem 3 recentes, que um foi em Goiás agora, teve o do colégio lá em Santa Catarina, né, onde infelizmente 8 crianças foram violentadas e 4 vieram a óbito. E tivemos também da professora de 71 anos que também foi fatalmente assassinada. Esses são os mais comuns, mas teve vários outros, né? É que muita coisa não aparece nas grandes mídias. Mas se você olhar em algumas mídias menos populares, eu não quero citar nomes aqui, né? Aparecem. E eu tenho compartilhado nas minhas redes sociais porque... Anderson, você está propagando o terror? Não. O que eu respondi na live desse psicoterapeuta? Quando ele disse que não é responsabilidade, não é correto as pessoas que recebem a informação de possíveis ataques e ficam repassando sem ver o fundamento, se é procedente, se é verdade ou não. Gente, vamos lá. Você é mãe, você é pai e recebe uma informação que a escola do teu filho vai ser invadida, né, ou tem um potencial risco de ataque. E aí você faz o que com essa informação? Você vai lá apurar, vai procurar fonte, vai em delegacia abrir boletim de ocorrência, vai fazer tudo isso, né? Mas vai segurar a informação porque você não pode propagar, né? E não pode divulgar e nem criar o caos. Eu trabalhei muitos anos com segurança ocupacional. Eu sou formado em gestão ocupacional, saúde, segurança ocupacional. Eu tenho essa formação de implementação da OHSAS 18001 e da mais nova ISO 45001, que fala de saúde, segurança ocupacional e medicina do trabalho. Fala sobre riscos, ou seja, eu conheço muito sobre todas as NRs, conheço muito sobre prevenção de acidentes e uma coisa que sobre implementação de gestão de risco
né? Mapas de risco, entre outras coisas, inclusive já dei consultoria sobre isso, eu tenho uma empresa de consultoria, mas uma coisa que muita gente não sabe, porque isso não é divulgado, que 99% dos acidentes são por conta de incidentes não tratados. As novas ISOs, a partir da versão 2015, ela é voltada a ações preventivas de gestão de risco. Você tem matriz de Gucci, matriz de MASP, FEMEA, que tratam de prevenção. E o que é prevenção? É justamente aquilo que existe a possibilidade de ter um problema, você mitiga, você trata, você cerca para que não tenha o problema. Você sabe o que é o melhor profissional de manutenção mecânica, elétrica, eletromecânica ou qualquer coisa no jeito? Sabe qual que é? Aquele que não trabalha. Por quê? Porque geralmente ele trabalha com manutenção maior, manutenção preventiva, e não precisa trabalhar com a manutenção corretiva, que não existe. Você conhece alguém que já morreu e voltou? Jesus Cristo. Fora ele, eu não conheço ninguém. Então, todas as pessoas que vieram a óbito, todas, 100% das pessoas que vieram a óbito, se elas pudessem voltar, elas falariam: se eu tivesse feito isso, isso não aconteceria comigo. Vem autópsia, vem fazendo vários laudos para tentar entender por que teve aquele óbito, mas não muda o fato de que quem só tem a certeza do que aconteceu é quem veio ao óbito, ninguém mais. O que os médicos colocam são possibilidades para tratar em outras pessoas para que não aconteça com essa. Mas, para você ver que não é uma ciência exata, se fosse uma ciência exata, só teria uma morte de cada causa, não teria outra. Mas quantas milhares de mortes de câncer existem? AIDS e várias outras. Covid, que até hoje ninguém achou a cura. Então, senhor, com todo o respeito, o senhor é coach. E nós estamos dominados por psicólogos, sociólogos, filósofos e coaches. Nosso mundo está dominado por esse povo que sabe de tudo. Se não for eles, ninguém sabe de mais nada. A não ser Felipe Neto, Anitta, e agora tem a Pipoquinha, e tá uma pré-adolescente aí também, a Melody também, todos eles sabem, né? Tem a Isa, né? Tem a Larissa Manoela, esses aí que sabem de tudo, nós não sabemos mais de nada, né? Então, cuidado, é o teu filho, é a tua filha, é o teu esposo, é a tua esposa, é o teu irmão, é a tua mãe, é esses que estão em risco. A minha filha, quando ela está insegura e fala para a mãe dela: olha, eu não estou bem, não estou legal, eu já autorizei, eu falei assim: não manda. Enquanto não tiverem mitigado essa coisa toda, não pararam todos os comércios? Com exceção de hospitais, mercados e postos de gasolina e delegacias, na época da pandemia? Um assassino, um serial killer, ele mata tanto quanto o Covid, e até mais rápido. Então, se existe o risco, se você receber uma informação de alguém, que a escola do teu filho, a escola de alguém que você ama, está correndo risco e tal, divulga mesmo, manda mesmo, causa o caos mesmo, porque a polícia está aí, é para isso. Eventos de futebol, está lotado de polícia, e nas escolas não tem. Carreatas de políticos, está cheio de polícia, e nas escolas não tem. Comemorações de clubes quando são campeões, está lotado de polícia, né? Quando tem aqueles negócios lá de não sei o que gospel lá, carreata gospel, marcha para Cristo, tem policiamento. Quando tem as passeatas lá de LGBT, tem policiamento, e nas escolas não precisa ter. Então, enquanto não tiver total segurança de que toda essa fase passou, foi preso recentemente agora em Barueri, que é a cidade onde minha filha estuda e mora, um rapaz que estava divulgando informações que invadiria algumas escolas. E aí estão chamando de fake news. Por que é fake news? Porque ele não invadiu? Então, se ele tivesse invadido, a notícia seria outra? Então, é melhor que se tome ação antes de que invada. Mas ele só queria causar o caos. Não importa, é o seu filho. É alguém que você ama. E não adianta depois que tiver invasões e mais crianças morram, mais professores morram, mais pessoas morram, as pessoas ir lá na mídia social desse psicoterapeuta, desse coaching e falam: olha, o senhor estava errado. Nós confiamos na sua palavra de não sair causando caos, confiamos na sua bela palestra.
e não divulgamos a informação. Teve ameaça no colégio aqui, da minha vizinhança, do meu bairro, e nós não divulgamos, por conta de acreditar no Senhor. Mas invadiram, morreram crianças, morreram professores. E aí? Sabe o que ele vai responder? Gente, isso está fora do meu controle. Isso não é comigo, vocês têm que reclamar com as autoridades. Porque o que eu quero é acalmar as mães, acalmar os pais para que eles possam trabalhar com segurança, possam trabalhar em paz, para que possam viver. Uma grande emissora de televisão, não quero falar o nome dela aqui, que essa é grande, a maior do Brasil, falou que não vai mais divulgar imagens e nem nomes de quem está invadindo a escola, porque o que eles querem é notoriedade. O que eles querem. Sabe o que é que o menino de 13 anos, que matou a professora e feriu outros alunos, disse? Ele falou que o plano dele era matar o máximo de pessoas que ele pudesse e depois que alguém matasse ele ou ele mesmo se matasse. Assim como nos Estados Unidos, aqui também não é muito diferente. Esse pessoal não quer notoriedade, eles só querem vingança, eles só querem fazer o mal. Eles não estão nem aí para a mídia social, porque depois que eles se matam, ou depois que alguém morre, depois que alguém mata eles, que notoriedade eles vão ter? Como eles vão conferir se deu certo ou não? Quem quer ter notoriedade é a mulher do filho lá do sertanejo, que é a rainha do TikTok, é a rainha do YouTube, é a rainha de tudo e tudo que faz da mídia. Aquilo ali tá ganhando notoriedade. Matar criança e se matar depois não dá notoriedade. Quais são os frutos que a pessoa vai colher lá no inferno? Eu sei que a Bíblia diz que eu não posso falar quem vai para o inferno ou quem vai para o céu, mas a gente pode pressupor. Então, gente, como pai, conselho de pai para pais, para mães, para filhos, para esposas, para esposos, para isso. Na dúvida, não faça. E eu finalizo aqui com uma frase. Um grande cientista antigo, muito grande, ele é muito famoso, mas eu não lembro o nome dele, então, e eu não fiz roteiro para isso. Ele disse o seguinte, que uma certa feita ele discutia com um colega de profissão que era ateu, porque muitos acreditam que a ciência vai contra a teologia e isso não é uma verdade, mas enfim. E ele dizia, horas, se a Bíblia diz, se os crentes dizem que Deus existe e você diz que Ele não existe, se eu seguir uma vida regrada de santidade, de coisas idôneas e adorar e servir a esse Deus, corre um risco de ser verdade, de que Deus existe. E se isso for verdade, eu vou colher os louros da salvação. Mas se isso não for verdade, eu ainda vou colher os louros de viver uma vida boa, regrada de santidade, de coisas boas. Pronto, eu vou ter um mundo melhor. Ainda que eu não tenha um céu, eu vou ter um mundo melhor. Mas eu não vou correr o risco de eles estarem certos e eu ir para o inferno. Porque da forma que eles descrevem, eu não quero esse inferno para mim. Então, entendeu? Então, estão ameaçando invadir as escolas. Falou dia, falou hora, falou local. Você vai correr o risco? Eu achei que estava errado. Eu achei que era fake news. Vá lá enterrar seu filho. Vá lá enterrar. E depois peça um filho substituto para esses coachings, para essas grandes emissoras que estão dizendo que não podemos propagar, não podemos criar o caos. Fica a dica. Teu filho não tem preço. A tua vida não tem preço. Não existe vida que tenha preço. Então, preserve ela. Tá bom? Fiquem com Deus. Tchau.